sabe qual que é o conceito de excelência? O que acontece? Excelência inspira pessoas e excelência honra a Deus. Pegou? Excelência inspira pessoas e ela honra a Deus. Então o Senhor está buscando através de cada um dos seus filhos nesse tempo o nível de entrega. Qual é o princípio padrão de excelência? Um faz isso, um faz mais. Não é um nível de disputa, é dar a cada um de si aquilo que está sobre a sua condição, dentro da sua realidade. Ninguém vai ter uma vida de reserva. Nós estamos prontos a dar tudo de si, cantar como se fosse a última canção, pregar como se fosse a última mensagem, viver, amar sua esposa como se fosse o último dia, abraçar o seu filho como se fosse o último momento da sua vida, viver como um homem e uma mulher tem a verdadeira noção do que é uma vida construída na terra, apontando um caminho de eternidade. Quando o ser humano consegue viver isso, ele vai chegar no ápice de um lugar, de encontrar as reais e verdadeiras motivações, de saber o porquê que nós estamos como homens viajantes nessa terra, mas sabendo para onde está indo. Porque se... Tem uma palavra para compartilhar com todos vocês. Domingo tivemos um culto tão especial, né? Domingo nós tivemos um culto tão especial. Na verdade, todo domingo é um domingo especial, porque dentro da palavra de Deus o Senhor nos assegura isso, né? E parece que a gente sai, mas sempre acaba voltando nos mesmos traços, dos mesmos movimentos, né? Daquilo que a própria palavra de Deus nos assegura, né? E Deus sempre amou o seu povo, Deus sempre amou os seus filhos. E por mais que muitas vezes nós não nos queremos nos permitirmos ser guiados, por mais que muitas vezes nós não queremos nos permitirmos, né, de sermos conduzidos por Deus, mas a palavra de Deus nos fala, né, daquele tempo que o povo viveu por um caminho de deserto, né, vivendo experiências, vivendo grandes milagres, e a alegria que nós vemos é que o Senhor parece despertando o povo para sempre viver debaixo de uma medida sobre a vida do homem, né? Que Deus mandava, né, dentro dos seus cuidados, aquela preocupação, né? A Dani estava falando um pouco sobre isso aqui no louvor. A gente tem as nossas preocupações, decorridas as nossas demandas, as lutas. Todos nós temos as nossas guerras, as nossas preocupações, nossos anseios. Mas nós nunca vamos ver em parte alguma das Escrituras os filhos de Deus se tornarem abandonados por qualquer razão e circunstância. Agora, Deus também parece que Ele mexe em alguns lugares, principalmente para tirar o homem de lugares de domínio e de governo. E é uma vida de fé, é uma vida de desafio, em que dentro dessa preocupação de Deus remover eles de um ambiente, de um lugar, ainda que era limitação, ainda que comiam cebolas, os melões, eram escravos, né? Existia um Senhor sobre eles ali no tempo do Egito. E aí viveu uma palavra, viveu uma promessa que o Senhor disse, né, que vai levar para uma terra que mana leite e mel. Mas os desafios até chegar a esse lugar, esse ambiente, de estar trilhando uma caminhada onde havia preocupações, né, mais de 2 milhões de pessoas, fora mulheres e crianças. E aí é normal pensar em comida para tanta gente, né, nesse trajeto, e água. Nós vamos transitar num caminho de deserto. Certamente nós vamos entrar num momento em que nós vamos nos deparar com o Mar Vermelho. E aí, será que vai ter balsa, vai ter barco para todo mundo? Então, nós vamos ver que inúmeras vezes pela palavra de Deus, nós vamos ver Deus falando sobre promessas, nós vamos ver Deus relatando os seus sonhos, mas o ser humano, ele vai estar sendo colocado em lugar de um grande desafio. E qual é esse, pastor? De sempre confiar naquilo que o Senhor está querendo falar com cada um de nós. Há uma promessa, o Senhor está removendo de um lugar para um outro ambiente, mas os desafios sempre vão nos acompanhar. Amém? E aí, agora, viver debaixo de uma porção, aonde o Senhor diz que na parte da alimentação,
Deus viria com providência a cada manhã, trazendo maná para a vida do seu povo. Que doideira isso! Não existia plantio, deserto, sol, calor, né? Tudo. Todas as dificuldades do deserto, montava acampamento, ali tinham, né, as suas instalações limitadas, e fome, e aí? E agora? Aí vai Moisés, ora a Deus, e Deus diz para o povo, né, que todos os dias, a instrução era, o Senhor viria com providência e traria alimento, viria maná do céu todos os dias, e era necessário o povo acreditar, confiar, que o mesmo Deus que removeu eles de um lugar de cativeiro, o mesmo de dor, de angústia, era o mesmo Deus que estava cuidando e reafirmando que ele estaria comprometido dentro dessa caminhada que o homem iria estar trilhando, que eles chegariam de forma segura. E aí então o Senhor manda o maná diariamente, e parece que para provocar naqueles que estariam mais apurados dentro do contexto, era que tinha uma ordem de Deus dizendo que cada um pegue como uma medida por seu próprio dia, que aquele que tivesse ainda o desejo de tomar uma proporção maior, esse não poderia fazer. Por quê? Porque Deus estava afirmando, no dia seguinte eu vou continuar vindo diante do povo, e juntamente disso o maná virá. Não pegue, não guarde uma medida maior do que o seu dia você venha se alimentar, porque aquele que se alimentar, pegar, guardar uma proporção maior, esse estaria desobedecendo, e esse estaria em pecado. E parece que Deus gosta nesse momento de dificultar. Por que ele manda uma medida maior, se ele sabe que nós vamos comer porcentagem em tantos quilos de comida que desce do céu? E aí você está vendo, você pega a sua porção, e diante dos seus olhos ainda parece que tem uma fartura, e você olha e diz assim, isso vai ser desperdiçado, né? E aí nesse momento vem aquele desejo, aquela ansiedade talvez, de pegar um pouco mais, porque vai que amanhã o maná não venha, vai que amanhã Deus erre nos cálculos e o maná chegue de forma menor, vai que amanhã por alguma razão, né, essa comida não chega. E aí a Bíblia diz, né, que aqueles que pegavam eram desobedientes, estavam em pecado. Então o que Deus quer dizer com tudo isso? Deus está dizendo que o melhor lugar para que todos nós possamos estar é no lugar de fé e confiança. Fé por saber que Deus é fiel sobre todas as coisas, e tudo que Ele promete Ele cumpre, e confiança que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Amém, igreja? Amém? Então quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo número 31. E a Dai, nós fomos para Itajaí, café de pastores e líderes, chegamos ontem, dormimos, descansamos e agora estamos zerados, amém, amor? Amém? Quase? É meio amém, mas graças a Deus foi tudo bem, chegamos bem e estamos felizes, muita coisa aconteceu de bom ali e estamos renovados, pelo menos internamente, né? Amém? Mas fisicamente tem o boleto da viagem. Vocês estão bem, gente? Vocês não estão com a cara talvez estão cansados por causa do calor, mas em nome de Jesus se alegre pelo menos no espírito. Amém? Quem encontrou Êxodo capítulo 31, diga amém. Amém. Assim nos diz versículo 1, 2 e 3. Olha só. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi do Espírito de Deus, de habilidades, de inteligência, de conhecimento e de todo artifício, ou então para todo o trabalho. Amém? Para contextualizar um pouco essa palavra, eu estou fazendo a leitura bíblica
anual, né? Estou lendo toda a Bíblia de novo. Só furei, eu acho que o ano passado eu dei não li toda ela, né? De Gênesis, Apocalipse. E novamente então eu estou lendo, mas fazendo um plano diferente, que eu ainda não tinha feito o plano de leitura, e aí vai sendo um pouco diferente. E esses dias atrás eu passei por essa palavra, e o Senhor falou muito forte no meu coração, e eu gosto muito da teologia prática, aquela que eu escuto a instrução de Deus, recebo a palavra no meu coração, mas para mim eu preciso encontrar sentido para que eu possa praticar essa palavra na segunda, na terça, no meu casamento, nos meus relacionamentos, no meu ministério, no meu trabalho. Por quê? Porque a Bíblia é uma instrução, ou eu poderia dizer, a Bíblia é uma carta de um pai apaixonado pelos seus filhos. Você pode dizer amém por isso? Porque é a maneira que Deus encontrou a partir desse momento de ter acesso ao coração dos seus filhos. Logo nós entendemos, né? Ainda quando não tinha as escrituras, Deus falava por meio dos profetas, né? Existia por meio de sinais. Deus sempre tinha diante do seu povo uma voz que gerava direção, que gerava destino para a vida e para o povo do Senhor. Aí Deus pega, levanta Moisés, enfim, nós conhecemos a história. Leva Moisés de um tempo de relacionamento, prepara Moisés na casa do seu sogro de Jetro, e aí depois então Deus dá a missão, tira, como eu vinha falando no início, tira do povo lá do Egito para levar para Canaã, e aí Deus vai construindo até um tempo então que pela primeira vez, a Bíblia vai dizer então que Deus dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos que nós todos conhecemos, e a partir desse momento então há um nível de comunicação, que Deus estabelece como princípios a nível de relacionamentos, dizendo e garantindo que todos aqueles que vivessem a sua palavra, as suas instruções, estes seriam bem-aventurados. Logo também entendemos que aqueles que desobedecessem, aqueles que se opusessem a viver as instruções que Deus estava deixando para o seu povo, esses também teriam as suas consequências. Então sempre foi assim. Mas com o passar do tempo, então, foi escrito a palavra de Deus, separada por livros, capítulos, principalmente, né? Nós usamos a expressão do Velho Testamento e do Novo Testamento, mas independente de qualquer situação, de uma forma mais, falando de forma teológica, inclusive a própria palavra teologia é estudo sobre Deus, nós estamos a partir desse momento, quando estamos nos relacionando com a palavra, tendo uma busca, principalmente assim, de um conhecimento daquilo que Deus tem como uma forma de falácia com o seu povo. Então a partir desse momento, nós entendendo isso, nós vamos a partir de agora, receber ou extrair os princípios daquilo que Deus quer comunicar a cada um de nós. E isso já independe do tempo em que nós vamos estar lendo a palavra de Deus, automaticamente do tempo que ela foi escrita. Por quê? Porque a Bíblia nos afirma que a sua palavra se renova a cada manhã, a cada dia. Você pode dizer amém por isso? Então automaticamente, nós olhando para esse dia, principalmente hoje que estamos aqui, saímos de nossas casas, deixamos nossos afazeres, priorizamos estar com Jesus na casa de Deus, celebrando, adorando, e existem níveis de incentivo de pessoas que antes até mesmo de mim estavam aqui adorando com os seus dedos, com as suas vozes. A Jenny no momento que fez a abertura de culto, o Guto no momento em que nos levou ao nível de entendimento sobre a palavra relativo a dízimos e ofertas, para que você tivesse uma inteireza do ponto daquilo que a Bíblia está trazendo de instruções sobre nós, para que você de fato tenha decisão em que ninguém possa tomar, a não ser você mesmo, de viver ou não viver a sua palavra. Nenhum homem tem poder sobre outro homem de gerar, de criar, de colocar dentro de si aquilo que o próprio ser não se permita, ser flexível, abrir o seu coração para receber a sua palavra. Nós cremos no princípio do livre-arbítrio de Deus, que acontece desde o tempo do Jardim do Éden. O Senhor deu uma instrução, aonde Deus falou para Adão e Eva dizendo: vivam, celebrem. O Senhor criou todas as coisas, fez Adão, nós conhecemos essa palavra. Através da vida e da costela de Adão, Deus forma Eva e dá a ele uma mulher, e a responsabilidade diariamente era de Adão de formá-la sua esposa. E o Senhor então naquele momento
colocando ele num ambiente, num jardim de vida, de relacionamento, de fartura, de bonança. O Senhor libera os mesmos princípios na qual nós vamos estar falando hoje. O Senhor disse: domine sobre os peixes do mar, domine sobre os animais que estão sobre a terra, sobre as aves que estão no céu, domine e governe sobre animais e sobre ambiente. Deus coloca o homem num lugar de privilégio, aonde Deus dá o prazer e a alegria de o homem ser parte da grande criação de Deus. Simplesmente Deus fala algo para a vida do ser humano. E aí Deus então diz assim para Adão, onde ele vinha todo final de entardecer, da hora nona, onde nós vamos entender que é às 6 horas da tarde, que é um tempo de viração de dia, onde até hoje os judeus, eles vivem isso, né, no sábado, onde é essa viração do dia, como uma cultura judaica, de parar com tudo para descansar, entendendo que está entrando numa estação do 7º dia, onde é um tempo de descanso, onde eles entram. E a Bíblia então vai dizer isso na sexta para o sábado, né? E aí nesse momento estamos entendendo que os princípios ainda permanecem os mesmos. Só que a Bíblia vai dizer ali em Gênesis, que depois de tudo isso, de Deus colocar o homem nesse cenário, nesse lugar, a Bíblia diz então que Deus libera apenas uma ordem, Deus libera apenas uma palavra, dizendo: vivam, celebrem, comam de tudo, fruta, alimentação, vivam, meu Deus do céu, um ambiente de domínio e governo. Pensa eu e você, fazer parte de um lugar, onde Deus está nos convidando e dizendo: celebrem comigo, faça parte. Adão, Deus chama Adão e diz: Adão, você vai ser o homem que vai colocar o nome em todos os animais. Aí pensa, é mais ou menos, nós vamos estar falando, está dentro desse contexto que nós vamos já logo estar lendo. Adão tem o Espírito de Deus, tem o Espírito Santo de Deus? Sim, porque a Bíblia diz que Deus forma ele do pó, e a partir desse momento Deus modela com as suas próprias mãos, e a Bíblia diz então que Deus soprou sobre a narina de Adão. E a partir desse momento, pensa a eternidade entrando para dentro daquela matéria. E aí então Adão ganha fôlego de vida. E aí Deus constrói tudo isso. E aí a partir de agora vem os animais. E aí Deus chama, aparece Adão, parafraseando um pouquinho. Deus traz Adão para esse ambiente. Pensa Adão, né? Como falava com Jesus, com Deus, com a Trindade ali. Todos os dias, na viração do dia, 6 horas da tarde, vinha o Espírito do Senhor, e Adão parece que se preparava. Se fosse nós gaúchos, nós faríamos nosso chimarrão, pegaria nossa cadeira de praia, vamos parafrasear um pouquinho, sentaria ali com o nosso chimarrão na mão, porque nós temos um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, nessa viração do dia então, nós estamos ali para ouvir a voz, pensa, ouvir a voz de Deus, falar com o Senhor. Por quê? Porque são experiências que hoje eu e você, muitas vezes nós não temos. Porque Adão falava, mas Adão ouvia a voz, era um papo reto que Adão tinha com o Senhor todos os dias na viração do dia. Hoje nós, por entendermos, sabendo bem, nós dobramos nosso joelho, nós entramos num lugar de relacionamento, entramos no nosso quarto, num lugar secreto, e nós temos um tempo de oração ao Senhor. Mas muitas vezes, eu não sei você, pode ser que você viva um nível de experiência talvez mais apurada, mas eu ainda não. Você não consegue, você ora, você fala a Deus, você abre o seu coração, rasga o seu coração, e ainda você sai daquele ambiente sem saber, ou às vezes até mesmo ter uma direção sobre as suas dúvidas e talvez também necessidades, porque você falou ao Senhor, mas não conseguiu de forma audível ouvir a voz de Deus. E você vai precisar, depois de você levantar daquele ambiente, levantar o seu joelho e ter uma vida diária, dentro de uma semana, você viver expectativas de, em nome de Jesus, pela fé, acreditar que Deus vai estar olhando pela sua vida. Você orou, você pediu, você clamou, mas a voz não vem no seu coração, e no passar dos dias o Senhor começa e parece descortinar. Adão viveu totalmente diferente disso, um relacionamento de falar e ouvir. E aí entrou um contexto de algo chamado princípio. Diga comigo, princípio de Deus. Deus é um Deus que se move por princípios. Por isso que a palavra ela pode ser de um tempo de mais de 2000 anos. Nós estamos falando de um contexto de milhares de anos atrás. Mas
Billy Graham, se eu não me engano, acredito que é ele, falou que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então significa que a palavra de Deus, pelo ter esse nível de renovação, de instrução, está nos caracterizando, dizendo: se nós respeitarmos os princípios, nós seremos homens e mulheres bem-aventurados na terra. E para fechar essa porta, não deixar essa ponta solta, o Senhor simplesmente falou uma coisa para Adão: Adão, viva, celebre, desfrute, viva com alegria no ambiente que eu gerei e criei. Te dei uma esposa para que você não se sentisse só, porque foi isso que o céu falou, né? Viu o Senhor que Adão estava só e disse: falhei uma esposa, uma adjuntora, uma mulher que seja idônea. Você conhece a palavra. E aí então Adão, a partir daquele momento, estava se originando de forma completa dentro de uma movimentação da terra, porque tinha uma esposa a partir de então. E a Bíblia vai dizer que o Senhor disse: só uma coisa eu só peço, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus estava dizendo: Adão, aqui nós vivemos por aliança, nós temos um tempo de relacionamento, nós temos um tempo de comunhão, mas eu quero te dizer algo: eu vou deixar uma porta no jardim, e essa porta é uma porta que vai estar no meio, e ela tem nome, e o nome dela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era Deus dizendo: eu vou criar essa expectativa de relacionamento debaixo de uma pureza entre o homem e Deus, mas porém eu quero te dizer que você não é obrigado a estar nesse ambiente. E eu quero te dizer que existe uma forma de você sair, de você romper. Você é um homem santo, a sua mulher é uma mulher santa a partir de então, dentro dessa criação. Vocês têm pureza, vocês desconhecem o pecado, vocês vivem num ambiente santo, não há promiscuidade, não há pecado, não há aquilo que venha desvirtuar uma verdade. A vida, a celebração, a pureza, a santidade, a relacionamento com o próprio Deus. Vocês estão vivendo coisas dentro de um plano daquilo que Deus preparou, que, meu Deus do céu, é um ambiente, é o Éden. Mas aqui existe um lugar onde, se vocês acessar, isso significa pecado, desobediência, essa porta vai se abrir, e a partir desse momento, um novo movimento vai acontecer através do pecado que entra a partir disso. Mas por entre linhas, o que está acontecendo ali, pastor? A desobediência do homem de ousar tocar, de ousar viver, de ousar escolher aquilo que o Senhor Jesus coloca como limite, vem sobre si uma consequência. Então isso fez com que a partir de então todos nós conhecemos a palavra, principalmente quem um dia já frequentou a escola dominical, já deve ter ouvido inúmeras vezes essa palavra. Estou só lembrando e relembrando você, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida. Quem está entendendo essa palavra de início, nessa noite, levante sua mão e diga glória a Deus. Que bom que vocês estão caminhando comigo. Quem encontrou, então, Êxodo 31, nós lemos, né, o Senhor falando essa história, em que, lembrando agora, né, eu estava lendo esses dias atrás, no meu tempo de leitura, e o Senhor, enfim, gerou no meu espírito esses princípios. Quando nós vamos nos familiarizando melhor a respeito dessa palavra, né, e entendendo os movimentos de forma mais pausada, a nível de estudo das Escrituras, nós vamos ver que o Senhor Jesus estava num tempo com Moisés, e já estavam no deserto, já estavam ali, né, nesse tempo de rompimento, já tinham rompido com Egito, já estavam no seu tempo de acampamento. O Senhor Jesus então, ele separa um momento, e ele junto com Moisés começa a criar. E aí o Senhor Jesus, uma narrativa dessa criação, o Senhor fala então a Moisés dizendo: eis que chamei. Então nesse momento nós já começamos a entender a diferença de quando um homem de Deus tem o seu espírito, o que pode acontecer sobre esse homem que tem sobre o seu corpo, a sua vida, o Espírito de Deus. E isso tudo começa mediante os princípios, e o primeiro deles é a Bíblia dizendo sobre Bezalel, e afirmando sobre a vida de Moisés: chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E a Bíblia vai dizer então no versículo 3, a partir de então, o cerne da questão, dizendo o que acontece com Bezalel: e enchi do Espírito de Deus.
E aí o Senhor começa qualificando ele, dizendo: esse homem, Bezalel, esse moço, a Bíblia vai dizer então que as qualidades de tudo aquilo que vem junto do enchimento do Espírito de Deus, sobre ele existe habilidade, inteligência, conhecimento, em todo artifício ou então para todo o trabalho. E a Bíblia diz então que quando ele recebe essa chamada, ele sai junto, ele sai nessa jornada de acreditar, de viver esse plano de Deus sobre a vida dos hebreus. E aí, nesse momento em que Deus está ali falando dessa construção, do que Deus quer começar a fazer, a Bíblia então vai dizer para Moisés, afirmando: Moisés, esse é o cara. Deixa eu te dizer, eu tenho uma construção a ser feita. E eu vou te dizer uma coisa, Moisés. Parece que Deus estava por entre linhas, criando um pano de fundo, dizendo: não te preocupa, porque eu sei que nesse momento, como foi lá atrás, havia preocupação como nós vamos tomar água no deserto, como nós vamos comer. Moisés, por entre linhas, parafraseando um pouquinho, era dizendo: Moisés, é uma jornada, como é que a gente vai fazer com calçado? Nós não vamos ter tempo de tecer roupas no meio do deserto, nós vamos estar numa jornada de caminhada. E o povo pereceu, muitas vezes questionando Moisés, inclusive uma delas importunando Moisés ao ponto de ele ferir a rocha. Você conhece a palavra, que chegaram diante de Moisés tendo sede, e diziam: nosso povo, vamos morrer aqui. E a Bíblia diz então que Moisés irou seu coração, porque, poxa, pensa bem comigo, e nós podemos potencializar isso para nossas vidas nos dias de hoje. O Senhor estava ali naquele momento relatando por Moisés a ira de dizer: meu Deus, nós estávamos como escravos no Egito, nós vivíamos debaixo de escravidão, não tinha alegria, não tinha prazer, nós trabalhávamos sem salário, nós quebrava pedra sol a sol. As nossas comidas, biblicamente, diziam melões e cebolas do deserto. Existia escassez, carga horária de trabalho de exaustão. Significa que nós não tínhamos direito de ir e vir. Nós estávamos no tempo de opressão, de dor, de angústia, que homem dominava sobre outro homem. Não é como a Bíblia diz lá do Éden: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, como eu disse, governe sobre o ambiente. Não! Escravidão existe um Senhor sobre nós. Nós não temos direito de escolha, de dizer: eu quero, eu aceito, eu não quero trabalhar até tarde, não quero acordar tão cedo. Ali é um tempo de escravidão, não tem direito de escolha. E aí o Senhor restaura, resgata esse povo, e vive em coisas extraordinárias. Imagina viver milagre de ver o mar se abrir. Imagina você olhar para o céu e dizer, porque não tem plano B: se não vir maná do céu, eu vou na lanchonete pegar um pão. Se não vir maná, se não tiver comida, eu vou, sei lá, eu vou numa padaria. Um exemplo trazendo para os dias de hoje, eu teria uma outra forma de alimento. Não, se Deus não mandar o maná como Ele prometeu que mandaria, nós vamos morrer nesse lugar. Agora, o que faz você acreditar que não vai morrer? Existe uma palavra liberada, o Senhor prometeu, e eu deveria ter convicção na minha fala. Por quê? Era Deus dizendo: eu já vi mar vermelho se abrir, nós passamos em terra seca. E a Bíblia diz que depois que o povo passou o mar e olhou para trás, a Bíblia diz que o mar se fechou, e todos aqueles que estavam perseguindo o povo morreram afogados. Então, diante dos seus olhos, viram experiências, viram um sobrenatural. Existia um Deus que eles ouviam falar de gerações por gerações, que falava de um tempo de relacionamento de Abraão, de Isaac, sabe? Ouviam coisas a falar da palavra de Deus em outros tempos, outros períodos então da vida. E a partir de agora, não, eles estão presenciando. A partir de agora, eles estão vivendo aquilo que os seus olhos estão dizendo, não é uma história que alguém os contou. E a Bíblia diz então que eles viram coisas sobrenaturais. Mas teve um momento, e aí que vem o sentimento de um homem, que quando ele entra em rebeldia, poderíamos dizer assim, ou para talvez não chocar você, ele vive num tempo de desobediência. O ser humano parece que tem uma síndrome, e eu quero dizer, o crente parece que tem uma síndrome, de tempos em tempos na sua vida, de viver uma estação, que quando ele não alcança os seus lugares almejados, a tendência do ser humano é voltar-se para trás, e murmurar e reclamar contra Deus. Porque é isso que aconteceu. Estavam ali, mais uma vez, depois de ver tantos milagres, maná todos os dias. Imagina, saíam dentro dali do seu acampamento, do lugar onde eles dormiam.
E aí eles saíam para fora e olhavam logo cedo, o maná caía diante dos seus olhos, um alimento que o Senhor fazia no céu e entregava sobre eles. Mas antes disso, claro, esse é o momento em que, quando Moisés fere a rocha, num tempo ainda de transição, estavam perecendo com sede, e aí que é o tempo de algo chamado prova de Deus, porque eles estavam sendo provados, e esse é o tempo, é difícil, porque é prova. Eu imagino aqueles homens que junto de si saíram com animais, saíram com seus filhos, e essa é a grande prova. Estou eu e a minha esposa para viver um sonho de Deus. O Senhor me fez um convite dizendo: Marcelo, falando sobre mim, eu vou te tirar de um lugar, eu vou te tirar de um ambiente, eu vou te levar num lugar chamado, eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Só que nessa promessa, você vai passar por desafios, você vai passar por angústias, você vai ser provado. E ser provado não é simplesmente falar de perseguição. Pastor, estou sendo provado, estão falando mal de mim, estão falando mal a meu respeito. Isso aí está no pacote, está no combo. Porque a Bíblia diz, em João, que o próprio Senhor falou: se perseguiram a mim, vocês acham que vão ficar imunes? Mas felizes serão aqueles que por minha causa os injuriarem, vos perseguirem, levantar falso testemunho a respeito de vocês. Vocês deveriam se sentir como homens bem-aventurados. Você pode dizer glória a Deus por isso? E a partir desse momento, então, depois de viver tanta coisa, aí, exemplo, assim, é o pai que vê o filho, talvez ali pelo calor, pelo sol, com dificuldade de se movimentar, talvez ali num tempo de sequidão, a esposa talvez, mulheres grávidas estavam ali, com sede, necessidades, com limitações, e aí talvez é nesse momento, parafraseando um pouquinho, estou só justificando a minha classe, né? Justificando, não condenando por entrelinhas a minha classe, para não entrar em guerra com as mulheres. O homem olha e diz: meu Deus, Moisés, o povo está perecendo de sede, e nós precisamos tomar água. Porém, Moisés, nós olhamos para todo lado e só encontramos e vemos algo: deserto, não há uma fonte de água sobre nós, e estamos perecendo nesse tempo. E a nossa pergunta é: o que Deus vai fazer? Será que o Senhor vai nos deixar morrer aqui em terra estranha, no meio do deserto? Ao ponto de eles dizer: Moisés, deixa eu falar uma coisa, se o Senhor prometeu que Deus faria, se o Senhor prometeu que Ele realizaria, por que ainda Ele não fez algo? Pudéramos nós então morrermos lá no Egito, nós éramos escravos, existia homens sobre nós, mas pelo menos nós tínhamos água. Aí começa a bater a saudade, nós tínhamos os melões, as cebolas, de fome nós não morreríamos. O Senhor nos levou e nos cativou a entender que o Senhor estava nos removendo de um lugar a outro, mas esse lugar, Canaã, não chega, e estamos em tremenda angústia, porque nós não encontramos solução, é dia após dia. E aí aqui, você conhece a escritura, existia uma coluna de fogo durante a noite, e uma coluna de nuvem durante o dia, para que o povo pudesse estar sendo guardado pela mão de Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. E aí chegou esse momento de um ponto vital, que a Bíblia diz então que o povo murmurou ao Senhor, e naquele momento então vem como ser humano, como Moisés, um homem, e a Bíblia diz que ele pega o seu cajado, e ele não bate, como a Bíblia diz que o Senhor diz: mas toque a rocha, Moisés. Era Deus dizendo: Moisés, escuta a instrução da minha palavra, e tu vai ser um homem bem-aventurado. Escuta, não ande em desobediência, toque a rocha, toque nela, porque dela vai sair água, e vai ser a água que vai gerar sobre todo o povo. E a Bíblia diz, depois de um momento de Moisés ouvir a murmuração do povo, a indignação, e é nisso que eu creio, Moisés, depois de dizer por entre linhas: meu Deus, será que não viram tantos milagres? É tipo assim, Moisés diz: o que Deus precisa fazer para que o ser humano, o povo de Deus, entenda que Deus está sobre as suas vidas? Quantos milagres, quantas atuações de Deus é necessário ainda Deus continuar fazendo para que entenda que o Senhor está cuidando de tudo? E a Bíblia diz então que Moisés fere a rocha, e porque ele fere a rocha, saiu a água, o povo fartou-se de água naquele momento,
E a Bíblia diz que por causa da desobediência de Moisés, ele não entrou na terra. Você conhece a história. Então o que eu estou construindo com tudo isso, linkando com essa palavra? Que depois de tudo isso, existiu um momento que para mim parece não fazer sentido a nível de estudo. Bezalel estava nesse meio. Bezalel celebrou, passou o Mar Vermelho, comeu maná. Bezalel, ele desfrutou, celebrou milagres. Ele viu a água da rocha sair, ele tomou daquela mesma fonte. Só que Bezalel, se nós formos olhar de uma forma minuciosa as escrituras, no versículo 3, depois de Deus afirmar para Moisés, chamei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur. E aí, depois de tudo isso, é que Deus fala para Moisés, dizendo, eu enchi do Espírito de Deus. Então logo eu penso que, ainda que ele estava vivendo nessa atmosfera, ainda que Bezalel desfrutou de tudo que ele desfrutou, mas ainda sobre ele não tinha uma totalidade do Espírito de Deus, porque a palavra está relatando aqui, Êxodo capítulo 31, versículo 3, Deus dizendo, e o enchi do Espírito de Deus. Então Deus está trazendo uma afirmativa dizendo, eu separei Bezalel, eu tenho uma grande obra e vai começar por a vida desse homem, Moisés. Você é o líder do povo, mas a partir de Bezalel vai começar uma grande construção. E deixa eu te dizer o que eu vou fazer com Bezalel. Eu o enchi do Espírito de Deus. E agora Deus começa a trazer a missão daquilo que vai trazer depois, no final de tudo, o propósito de Deus. Deus vai dizer, a este Bezalel, que eu enchi do Espírito de Deus, olha o que vai acontecer, ele não tinha. Virtudes não estavam sobre ele. Bezalel, até esse momento, nós vamos dizer que ele era um homem comum, iguais a todos os demais do povo, porque não tinha nada trazendo a narrativa, falando a respeito de quais eram as habilidades que Bezalel tinha. O que nós sabemos agora, não é o que ele não tinha, mas a partir de agora, depois de ele ser um homem cheio do Espírito de Deus, o que começou a fazer parte da vida de Bezalel. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Porque o que nós estamos construindo trazendo para a minha vida, eu já estou entrando no cerne dessa mensagem, é nós olharmos para dentro de nós e nos encontrar, não melhor do que a outros, mas quem éramos nós sem a presença de Deus. Não é que nos tornamos diferentes de outros irmãos, muito pelo contrário, mas muitos de nós também estávamos vinculados, talvez como atitudes semelhantes a que o povo de Deus vivia, e também é o mesmo Bezalel, porque nós também vivemos talvez tempo de escravidão, tempo de ruínas, tempo de medos, tempos de estar vinculados com uma vida perdida no mundo, cheio de pecado, de angústia, traições. Vivemos tantas coisas, perecemos, perdemos tempo na vida. Nós já poderíamos estar vivendo outras coisas, poderíamos estar avançados na nossa vida em tantos outros processos da vida, nos negócios, nos planos, nos projetos, relacionamentos, casamentos, e nós estamos procrastinando para viver aquilo que eu e você já sabemos do que Deus tem para nós. Muitos dos crentes, é difícil nós ouvirmos um crente dizer que nunca ouviu uma palavra de Deus a respeito da sua vida, que Deus tem uma obra, que Deus quer fazer alguma coisa, que Deus tem uma obra ali na sua vida, que Deus vai entregar dons e talentos. É difícil encontrar um homem, um crente, que nunca ouviu falar a respeito daquilo que Deus tem na sua vida. E se não ouviu, te prepare, porque logo vai ouvir, em nome de Jesus. Amém? Mas então, a partir desse momento, nós entendemos o quê? Que Deus começa a mudar o cenário na vida de um homem. Quando começa, pastor? Quando a Bíblia diz que Deus chama Bezalel, e depois de chamar, Deus sela Bezalel dizendo, você vai ser um homem diferente, porque eu vou colocar sobre você o Espírito de Deus. E a partir de agora eu vou mostrar para você a missão dos princípios daquilo que vai estar sobre a sua vida. Não vai ser do mesmo jeito. Você podia ser um homem bom, uma mulher boa, mas a partir de hoje, algo está sendo feito diferente. Por quê? Porque você precisa entender sobre você, depois de você ser chamado por Deus, o Senhor vai encher-os do Espírito de Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? A partir de agora não vai mudar muito, vai mudar tudo. Porque quando o homem ele é chamado por Deus, e quando o homem ele é cheio do Espírito de Deus, ele não consegue ser do mesmo jeito.
Ele mentia, ele não vai mentir mais. Ele trapaceava, ele não vai conseguir. O seu coração vai se encher de temor a Deus, porque ele está vinculado com o céu. Ele sabe que o Senhor o chamou. A Bíblia está dizendo, ele sabe que o Senhor o separou para uma grande obra. E a partir de agora, qualificações vai ter que estar sobre a vida desse homem. E coisas que ele fazia de forma distorcida, palavras que saíam da sua boca, como a Bíblia diz que não pode sair duas coisas de uma mesma fonte. Uma boca não pode falar sobre bênção e sobre maldição ao mesmo tempo. Ela não pode proferir palavras de amor. Jesus, eu te amo, eu te glorifico, Deus da minha vida, eu canto essas músicas por Ele, é por Ele que estou vivendo a minha vida. E a gente menciona nas canções, e viver de formas diferentes, amaldiçoando, falando mal um do outro, blasfemando, orando diante de Deus e reclamando e murmurando: Jesus, por que Deus não faz, por que Deus não realiza, que promessa é essa que não chega? Então significa que de uma mesma fonte não tem como sair duas águas, não tem como sair água doce, água salgada de uma mesma fonte. Há uma natureza daquilo que difere de fato e de verdade a fonte da qual significa o teor da sua água. E a Bíblia vai dizer então, depois que o Senhor chama esse homem, esse menino, Bezalel, ele enche do seu espírito. E aí agora, como a preparação de dizer, eu sei, por entre linhas dizendo, Bezalel poderia estar orando, conversando com Deus: Senhor, mas como é que pode eu fazer? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Que tipo de homem sou eu? Parece que talvez se eu e você agora vivermos, entrarmos para dentro dessa palavra, você se recomportar para dentro desse texto, como se você estivesse extraindo esse princípio, dizendo: eu me coloco nela. Então tá, eu, Marcelo, quem sou eu? Um menino criado sem pai, a minha mãe com todas as dificuldades, me criou dando, dentro da nossa realidade, as condições da minha vida, mas com limitação para tudo, que eu não vou contar meu testemunho para que você não chore, e não vai dar tempo. Só Jesus na causa, não tinha referência de nada, limitação, desejo de sonhar, de vencer na vida, mas de um mundo tão distante com a minha realidade. Estou falando de mim um pouquinho, e eu sei que também nesse momento o Espírito está girando sobre você. Parece difícil acreditar que Deus nos chamou para uma grande obra, porque quando a gente olha para a vida da gente, a gente está buscando qualificações e qualidades, e às vezes é difícil. Sabe por que é difícil? Porque tem um demônio também, e esse demônio vai falar, porque ele vai falar, ele tem interesse em que as coisas de Deus não se cumpram, e ele vai dizer: eu sei essa semana como é que foi na sua vida, eu vi o olhar que você teve para a mulher de um outro homem que não é a sua, ou talvez para outros, o próprio inferno vai dizer: mas eu sei como é que funciona os seus negócios lá, eu sei como é que é o pagamento de imposto, ou a falta de... Porque o inferno sempre vai querer nos tirar do lugar onde Deus está querendo nos levar. E a partir desse momento, o inimigo ele vai fazer com que nós venhamos olhar as coisas de um ângulo do inferno, não a partir dos olhos de Deus. E aí nós começamos a nos questionar, até mesmo se de fato nós somos crentes no Senhor. E a partir de então a gente se julga e não se permite olhar da forma e da maneira de Deus. Mas quando nós entendemos, não é eu, por alguma razão Deus enxergou e viu algo, me enche do Espírito de Deus, e aí ele começa a dizer agora as qualidades. Por quê? Porque é necessário estar sobre ele para cumprir todo o trabalho. Aí a Bíblia vai dizer então que Deus pega e gera sobre Bezalel habilidade, inteligência, conhecimento. É totalmente diferente o inteligente daquele que é conhecedor, daquele que é sábio. Esse conhecimento está no lugar de sabedoria, porque o inteligente é aquele que era burro e ele estudou, ele leu, ele fez curso, ele não tinha... Essa palavra burro talvez às vezes pode ser, né, removendo, dá para voltar a fita? Não é, mas se fosse tempo da fita, né? Uma pessoa leiga, vamos falar mais bonitinho, tá? Faz de conta que você não ouvir essa palavra para não ser de forma ofensiva. O leigo. Então a gente era leigo, não conhecedor, assim está mais bonitinho. E a partir desse momento, nós temos agora o que? Inteligência.
Eu já aprendi que somar 2 mais 2 é 4, 10 mais 10 é 20, antes eu não sabia. Mas agora, o conhecimento, que é o espírito de sabedoria, não. Isso é o que estava sobre a vida de Salomão. Estava sobre ele espírito de sabedoria. Não era um homem apenas inteligente. E aí Deus fala então que sobre Bezalel está o conhecimento. Aí Deus fala agora o resultado, a conclusão para todo o artifício, ou então para todo o trabalho. Deus está dizendo: eu não te peguei por qualquer razão que seja, eu te chamei, te enchi do Espírito de Deus, e agora te dei qualidades que outros não têm, talvez semelhante à tua, e não tem problema se ter outros que vão ter maiores do que a sua, porque ninguém está competindo com ninguém. Mas é necessário nós entendermos para que o Senhor nos chamou, e saber agora, a partir de então, para onde nós temos que caminhar, para saber aonde vai se cumprir o propósito de Deus. E aí para todo o trabalho, que chama-se propósito de Deus. A questão é, todo ser humano, de qualquer forma, de qualquer maneira, ele quer viver uma vida extraordinária na terra. Você quer? Levante sua mão e dá glória a Deus. Todos nós queremos. E eu não estou falando isso de uma forma de um núcleo simplesmente não desmerecendo, de forma institucional como igreja. Eu estou falando isso como termo do macro, não é o micro, não é interno, é macro, é a vida, é o mundo, é o globo. Como homem, como empresário, como empresária, como um gerente, uma gerente de um segmento do seu trabalho, como um excelente funcionário, alguém que já está apontando um lugar, dizendo assim, ó, é uma pessoa que vive num ambiente de excelência. E deixa eu dizer isso, eu falei esses dias essa palavra, não sei aonde que eu falei. Nós estávamos conversando, acho, com alguém, eu disse, sabe qual que é o conceito de excelência? O que acontece? Excelência inspira pessoas e excelência honra a Deus. Pegou? Excelência inspira pessoas e ela honra a Deus. Então o Senhor está buscando através de cada um dos seus filhos nesse tempo, o nível de entrega. Qual é o princípio padrão de excelência? Um faz isso, um faz mais. Não é um nível de disputa, é dar a cada um de si aquilo que está sobre a sua condição, dentro da sua realidade. Ninguém vai ter uma vida de reserva. Nós estamos prontos a dar tudo de si, cantar como se fosse a última canção, pregar como se fosse a última mensagem, viver, amar sua esposa como se fosse o último dia, abraçar o seu filho como se fosse o último momento da sua vida, viver como um homem e uma mulher tem a verdadeira noção do que é uma vida construída na terra, apontando um caminho de eternidade. Quando o ser humano consegue viver isso, ele vai chegar no ápice de um lugar, de encontrar as reais e verdadeiras motivações, de saber o porquê que nós estamos como homens viajantes nessa terra, mas sabendo para onde está indo. Porque se tem algo que pode fazer o homem ser um homem com um senso de perdido, é um homem que está em viagem, sem um plano de ação. Ele está andando, mas ele não sabe para onde está indo. E sabe o que pode acontecer? Alguém que está numa viagem, não sabe para onde está indo, mas está na estrada, qualquer caminho serve. Mas um homem de propósito não. Ele sai desde casa, ele tem um mapa, ele já pesquisou, ele já botou no Waze, tempo de distância, já há um plano, se a gasolina é um tanque, 2 tanques, porque é um homem planejado, está sobre ele o espírito de sabedoria, ele sabe o que ele está construindo, ele sabe para onde está apontando, ele sabe para onde ele vai chegar. Você está entendendo essa mensagem? Diga glória a Deus. E Bezalel é a separação de uma instrução, de um princípio, que a partir desse momento, eu e você pegando, extraindo para as nossas vidas, vai fazer que gire uma chave dentro de nós, porque só aconteceu o resultado dessa grande obra acontecer, porque Bezalel foi obediente à voz de Deus, ele se permitiu, e por essa razão ele foi alcançado pelo Senhor. E como é bom ver homens e mulheres obedientes à sua palavra. Ele não luta, ele não entra em guerra, ele não está preocupado com as coisas que estão à sua volta, principalmente com aquilo que falta. E deixa eu dizer outra coisa agora, que é um dos princípios para nós estarmos concluindo essa palavra. Todo ser humano quer prosperar, amém? Talvez você não quer.
Eu acredito que todas as pessoas querem prosperar, amém? Amém. Amém também, Jesus. E qual que é um dos conceitos de prosperar, você sabe? Olha o significado da palavra prosperar. Pastor, eu quero prosperar. E eu digo, ô irmão, eu também quero prosperar. Também quero. O que significa prosperar? Desenvolver-se, adiantar-se. Quer dizer o quê? Não é crescer, tá? Eu sempre gosto de falar o contrário para que haja um entendimento. Desenvolvimento não é crescimento. Crescimento é o quê? Eu tenho o Theo de 4 anos, eu vou dar comida para o Theo, vou alimentar o Theo, ele vai crescer. Desenvolver é pegar a parte cognitiva do Theo, ensinar a fala, a audição, é dizer Theo não, e o Theo entender que não é não. Quando não tem desenvolvimento, o pai fala não, a criança entende sim, não tem desenvolvimento. E aí vai exigir mais do pai e tal, e a gente vai ter que ir indo e vai ter que ir engrossando o caldo. Sim ou não? Ou vai deixar o filho fazer o que quer, como quer? Ele acha que pode, e aí pai e mãe é para isso. Então crescimento é você dar alimento, a criança cresce. Desenvolver não. Você vai ter que treinar, você vai ter que investir tempo, você vai ter que fazer a sua voz ser audível, você vai ter que treinar a visão, o tato. Você vai ter que treinar quando ele comer alguma coisa, o paladar, ele de olho fechado, ele já sabe que ele está mastigando, porque ele reconhece pelo gosto. Isso é um desenvolvimento, a diferença de, a partir desse momento de crescer e desenvolver. Adiantar-se, é sempre estar a passos à frente, como um estilista, que está sempre fazendo uma parte. Hoje nós estamos no verão, quente, calor, mas o estilista, aquele que está sempre adiantado, se você for ver hoje as passarelas aí, eu fazendo hoje a parte de vestimenta, você vai ver o estilista fazendo o quê? Hoje o modelista de calçada da nossa área, ele já está fazendo modelagem de inverno. Não faz sentido nós num calorão desse, o cara fazendo bota. Quem vai usar, mas não é para esse tempo, é para um tempo na frente, eu já estou adiantando aquilo que eu sei que vai acontecer. E aí a definição última é progredir. Mas eu poderia dizer algo como a conclusão final disso. Qual, pastor, para ti é o conceito de prosperar? Abra sua Bíblia rapidamente comigo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Já estou encerrando. Gente, se você está entendendo essa palavra, erga sua mão e diga glória a Deus. Que bom, fico mais feliz de saber que estamos juntos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Assim nos diz a palavra, eu vou ler aqui para nós já ir ganhando tempo. Então, Paulo falando agora, né? Então ele me disse, a minha graça te basta, para quê? Para você, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Aí ele vai estar falando, né, nos insultos, nas privações, perseguições, angústia, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas existe uma palavra cerne a partir de agora. Quando Deus fala então com Paulo aqui, e aí é da parte do Senhor quando ele diz, a minha graça te basta. Só que se você entender o contexto dessa construção, é Paulo dizendo isso aí. Porque o 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, insultos, privações, perseguições, angústia. Aí Paulo se define nesse momento na fraqueza, quando sou fraco é que sou forte. Quer dizer o quê? Paulo estava dizendo, eu careço de muita coisa. Olha o meu estado. Talvez Paulo podia dizer, eu sou um homem depressivo. Poderia dizer, escute. Porque olha só o que estava sobre Paulo. Cara, eu sinto fraqueza. E logo hoje, né, no evangelho, né, de um cristianismo hoje que, não, você tem que ser forte, né, em Cristo somos mais que vencedor, mas enfim. Paulo está dizendo que ele foi insultado. Imagina Paulo dizer que ele é crente, ele dizer que há alegria nele nas privações. Alguém aqui gosta de viver dentro de privações? Ninguém gosta. Nós queremos viver a gordura dessa terra, nós queremos comer, desfrutar e celebrar com o que o melhor essa terra pode nos dar. E Paulo está dizendo aqui, privações. Aí Paulo está dizendo perseguições.
Paulo está dizendo que ele tem alegria nos dias de angústia por amor de Cristo. Só que quando nós entramos no início dessa mensagem, dessa palavra, Paulo diz, o Senhor dizendo, a minha graça te basta. E qual que é essa graça que o Senhor está falando? Se Paulo carece de tanta coisa, como assim ele se sentiu um homem completo? Faltando tantas coisas, sofrendo, padecendo por tantas coisas. É o Senhor dizendo, porque a minha presença deveria ser suficiente sobre você. Por isso que a minha graça te basta. Você tendo, Paulo, a minha graça, você sendo possuidor do meu Espírito, você estando comigo, cara, tudo isso é uma questão de tempo. A qualquer momento vai ver uma virada de chave. A qualquer momento Deus muda a tua vida, a qualquer momento Deus muda a tua história, a qualquer momento Deus muda o teu casamento, a qualquer momento Deus muda o teu trabalho, a qualquer momento Deus vai mudar a história da sua empresa, a qualquer momento Deus pode realizar os sonhos da sua vida, a qualquer momento, se você possuir a graça de Deus. E o conceito de prosperar seria o quê? Mesmo não tendo tudo, não sentir falta de nada. Por quê, pastor? Porque a graça do Senhor nos basta. E que palavra corajosa dizer, quando nós renunciamos para a conclusão agora, de todas as crises, as lutas, as guerras, dificuldades, perseguições, angústia, no trabalho, na vida, em todos os segmentos, difícil de permanecer de pé, o medo, as angústias dos boletos que estão vindo, e você já fez as contas e não vai dar, e como ser fiel a um Deus, que a minha vida, eu não consigo honrar com a minha vida do dia a dia, e agora qual é a saída? Será que eu rompo com Deus para fazer relacionamento com o homem, ou eu vou dizer, não, eu vou ser fiel a Deus, e certamente uma porta Deus vai abrir, um segmento, uma oportunidade, alguma coisa Deus vai fazer. Por quê, pastor? Porque nós estamos falando sobre princípios novamente. Deus é um Deus que se move por aliança, e Deus tem aliança com quem tem aliança. Então se nós queremos viver como Bezalel viveu, de ser um homem encontrado por Deus, ser cheio do Espírito de Deus, para possuir a partir de então as habilidades, inteligência, conhecimento, para todo o propósito que é o trabalho de toda a obra, nós precisamos ter um nível de rendição e entrega, e se permitir ser usado por Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus.